Atividade sobre fração do nosso livro didático, página 154. No 1, o autor diz o seguinte: observe as ilustrações e responda às questões. Flávio comeu 1/3 ou a terça parte desta pizza, que foi dividida em pedaços do mesmo tamanho. Tá aqui a pizza, dividida em 3 pedaços. E ele fala o seguinte, que a Flávia comeu 1/3. 1/3 será que é equivalente a quantas partes? Lembra que o número de cima significa a quantidade de pedaços que a questão está abordando. No caso, é a quantidade de partes que a pessoa comeu. No caso, a Flávia. Então, ela comeu um pedaço de pizza, que pode ter sido esse ou esse. Vamos supor que tenha sido esse. Então, ela comeu um pedaço de pizza. E o número de baixo representa a quantidade de pedaços que a pizza foi dividida. No caso, 3. 3 e aqui 1, 2, 3. E ela comeu uma parte. Então, numericamente, a gente representa esse pedaço que ela comeu, um pedaço que ela comeu, e embaixo 3, que é a quantidade que foi dividida, a gente representa com essa fração, que pode ser lida da seguinte forma: 1/3 ou terça parte, certo? A pergunta é, quantos pedaços ela comeu? Muito fácil, né? Só de você olhar para a fração aqui, se em cima é o número 1, significa que é o que a questão está querendo saber. Ela comeu um pedaço. Você responde aí, um pedaço. Na B. Giovana gastou 1/4 ou a quarta parte da quantia abaixo fazendo compras na feira. Quantos reais ela gastou? Só tem um detalhe, né? Que no meu livro não saiu aqui a quantidade dela. Deixa eu ver. Não sei, no livro de vocês aparece? A resposta aqui é 5 reais. Vamos dar uma puladinha aqui que eu vou pegar um livro do aluno enquanto isso. Já volto aqui. Antônio? Traz seu livro de matemática aí, por favor. Enquanto isso, vamos aqui na questão 2. Veja ao lado a figura que Nara pintou. Nara dividiu a figura em quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nara dividiu a figura em 6 partes iguais e pintou quantas? 1, 2. Vamos considerar, né, que a figura é amarela e que ela tenha pintado 2 partes de verde, como está falando aqui, 2 partes de verde. Podemos dizer que 2 das 6 partes estão pintadas de verde, ou ainda que 2/6, ou seja, 2 em cima e os 6 embaixo, 2/6 da figura foram pintados de verde, tá? O total de pedacinhos da figura era 6 e o total que ela pintou, 2. Então, 2/6 é uma fração. Lemos 2/6. Até aqui é uma explicação. Aí, vem aqui, né, o que eu já expliquei lá no outro vídeo, mas aqui também o livro explica direitinho, Tem aqui a fração, 2/6, né, o 2 em cima, 2 embaixo, E aqui era onde eu tava querendo chegar, O nome desse número aqui de cima, que representa o número de partes pintadas de verde da figura, que é o 2, olha o nome dele, numerador. Ele é o numerador da fração. E o 6, que é o número de partes iguais em que a figura foi dividida, é o denominador da fração. Gente, olha só. Pega isso aqui, essa informação, e assim,
escreve no outro papel, sabe? Cola assim, coloca lá, vê com a sua família aí um lugarzinho para você colar. Porque isso aqui, se a gente não conseguir gravar isso na mente da gente, que o numerador representa o número de partes que foi no caso aqui pintado, ou que no caso da pizza foi a parte que comeu, enfim, que o número de cima é o número que está relacionado àquilo que a questão vai pedir e que o denominador, que é o número de baixo, é o número de partes iguais em que a figura foi dividida. Se a gente não conseguir gravar isso na mente, a gente não consegue caminhar nas frações. A partir do momento que você consegue absorver esse conhecimento aqui, tudo fica mais fácil. E a gente percebe o quanto é gostoso da fração, tá? Mas você precisa saber isso aqui, ó. Saber que o número de cima representa aquilo que a questão vai me pedir, ou que é a parte pintada, ou é que é a parte que comeu, ou a parte que sobrou, e que o número de baixo representa o número total de pedaços que a figura foi dividida. Ah, mas no caso aqui só as amarelas? Não, todas os pedacinhos, você conta todos os pedacinhos é que vai ser representado no número aqui de baixo. Na letra B, que fração representa as partes pintadas de amarelo na figura da Nara? Agora ela quer saber qual a fração que representa a parte pintada de amarelo. Então, quantas são pintadas de amarelo? 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui onde você vai escrever, ó. Em cima é o 4, que é o número de pedaços amarelos que o autor pediu. E embaixo é o número de pedaços que a figura foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 4 sextos. 4 em cima e 4 embaixo. E lemos tá aqui, ó. 4 sextos. Lembra que sextos é com S, X e no caso vai ter o S de plural, tá? 4 sextos. Se por acaso aqui fosse o número 1, seria 1 sexto, sem o S. 1 sexto. Como mais de 1, fica plural. Então, 4 sextos. Deixa eu voltar aqui no livro do aluno rapidinho para ver essa primeira questão ali como que tá. Que o livro do professor veio em branco. 154. Ah, tá aqui, ó, achei. Essa aqui, ó. É porque no livro de vocês, engraçado, de vocês veio com as notinhas, né? O livro do professor não veio, ó, tá em branco. Então, a pergunta é, Giovana gastou 1/4 ou a quarta parte da quantia abaixo fazendo compra na feira. Muito fácil, né, gente? Ó, ela gastou uma das 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ela gastou quanto? Eu posso considerar que ela gastou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Não importa qual. Só que o que eu preciso saber é que ela gastou uma dessas. Ela gastou só uma, ó. Porque o número de cima é exatamente o número que ela gastou. E é o 1. E o número de baixo é a quantidade de pedaços que formam essa quantia. Então, quantos reais ela gastou? Se aqui a fração está dizendo que é só 1/4, uma nota, então ela gastou 5 reais, tá? Não vou responder aqui porque o Antônio tem que fazer o dele, né? Então, ó, 5 reais a resposta, tá? São 4 notinhas aqui, ó, de 5 reais. Tá bom? Então, ela gastou 5 reais. Na página 155, olha que legal. Esse livro aqui eu já usei ano passado, aí tá cheio de coisa escrita. Pinte um meio de cada figura e depois responda. Ó, aí o coraçãozinho, né, pra vocês deve estar todo branquinho, né? 155, olha aqui. Isso, ó. 155.
né? O de vocês está assim, tudo branquinho. Tá vendo, gente? Ó. Tem uma pessoa aqui, sabe, que a professora dele precisa chamar os pais na escola urgente, porque ele não tá fazendo o dever. O livro dele, nesse capítulo aí, tá em branco até agora. E a professora dele já passou, né? Já mandou ele fazer, ele não fez ainda. É desse jeito. Vocês veem que eu não tô brincando. Então, ó, coraçãozinho. Você vai ter que pintar, vai ter que dividir em quantas partes, ó? Em 2 partes, porque o número de baixo indica a quantidade de partes que a figura foi dividida. Então, eu vou partir o coração aqui, ó, no meio. Eu poderia partir assim? Não. Por quê? Porque não iam ficar partes iguais. E as partes precisam ser iguais, tá bom? Então, eu partindo aqui no meio, vai ficar igual, ó. Quando o Antônio resolver fazer, ele vai partir aqui no meio para ficar 2 figuras iguais. Então, tá aqui, ó. E eu vou pintar quantas? Uma parte, porque o número de cima é 1. Ele tá falando para eu pintar uma parte de 2 de cada figura. Então, pinto metade do coração. Esse triângulo, parto no meio, mesma coisa, tá? Não dá pra partir assim, não dá pra partir de outro jeito, não dá. Porque tem que ficar igual. Então, você parte na metade, que vai ficar 2 partes iguais e você vai pintar uma. E aqui também, ó, aqui, pra poder ficar metade. Pode ser que haja outras formas de você partir e ficar igual, tá? Mas aí vai ter que medir e tal. Então, o básico seria esse daqui. Esse aqui não, esse aqui é mais fácil, né? Ó, você pode partir aqui, que vai ficar igual. Se você partir assim, também vai ficar igual. Aí pinta o de cima ou o de baixo. Se partir aqui no meio certinho, também vai ficar 2 iguais, ó. Vai ficar o de cá igual, tá? E o de cá também. Então, essa figura, né, que é um quadrado ou nessa posição losango, você tem mais opção de acertar em partes iguais. Letra A. Para pintar um meio de cada figura, em quantas partes você dividiu cada uma? Em 2, né? Então, você põe lá o 2. E quantas pintou em cada uma delas? Uma parte, né? Pintamos uma parte. Agora, compare suas pinturas com a dos colegas, mas por enquanto não dá para fazer isso. Então, vamos seguir. Questão 4. Veja como lemos algumas frações. Fizemos isso em sala também, ó. Fizemos no caderno. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, nananã. E aprendemos que depois que passa do 10, a gente fala o próprio nome e acrescenta a palavra avos. Lembra? 7, 12 avos, por exemplo, ó. Até o 10 é décimo. É o número de cima, 1, e embaixo é o décimo. A partir do 11, no denominador, a gente fala o número e acrescenta a palavrinha avos. Então, fica 7, 12 avos, no caso aqui, ou 5, 11 avos, 3, 17 avos, tá? Agora, escreva como lemos as frações que representam a parte pintada, ó, de novo, a parte pintada. Então, você vai considerar o que está pintado, hein? Primeira coisa, quantas partes a figura foi dividida? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já sei que embaixo vai ser o 5. E quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4. 4/5. Então, eu já sei como é que eu leio essa fração, porque tá tudo aqui, ó. Então, eu já sei que o número de cima é só falar ele mesmo, que é o 4, e o de baixo é parecido com o ordinal. Então, quinto, 4/5. Próximo. Tem 3 figuras pintadas, que é o número que eu ponho em cima, e embaixo a quantidade que foi dividida, que no caso é 8. Então, é o 3/8. Aqui, ó, 4 figuras pintadas e 9 pedacinhos que foram divididos. Então, 4/9. Agora, escreva para cada figura a fração que representa a parte pintada. Depois, indique o numerador e denominador e escreva como lemos cada fração.
Essa daqui, ó, 2 partes pintadas e o total de 3 partes. Então, fica 2 terços, né? A parte de cima, o número de cima se chama numerador, o de baixo, denominador. E nessa terceira linha, você vai escrever como que a gente lê. 2 terços, lembra? O número de cima é ele mesmo, 2, e o de baixo parece com o número ordinal, 2 terços. Essa B, 3 pintadas de um total de 8 pedaços. Numerador, denominador, 3 oitavos. Na letra C, temos 5 pintadas de um total de 16 pedaços. O 5 é o numerador, o 16 é o denominador e como lemos? 5, que é o número mesmo, passou de 11, a partir do 11 é 16, então vou falar o 16 e vou acrescentar a palavra avos. Então, fica 5, 16 avos. Esse vídeo tá bem grande, tá? Eu vou parar por aqui e faço um outro vídeo.